Na igreja também se aprende. Vamos abordar isso debaixo dos cuidados divinos. Que o Santo Espírito nos ilumine, nos oriente, que saiamos daqui edificados. Convido o nosso querido irmão Pedro Moraes para nos dirigir a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe até aqui. Obrigado porque o Senhor trouxe todos em segurança. E obrigado porque o Senhor nos propicia esse momento nesse dia. Abençoe o pregador, que ele venha trazer a sua palavra para nós, que venhamos ser muito iluminados por Ti e que possamos levar tudo o que aprendemos hoje para nossas vidas, Senhor. Nos perdoe pelos nossos pecados e é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na igreja também se aprende. Faz algum tempo que eu li uma tese de doutorado que me chamou muita atenção. A tese era: na escola se aprende de tudo. Eu fiquei extremamente interessado naquele trabalho, li mais de uma vez, cheguei a produzir um artigo daquele livro, porque a professora abordava que no momento do recreio, os alunos aprendiam muito, eram outros aprendizados, para além da fora da sala de aula. E aquilo veio tomando pensamento, foi forjando algumas ideias e hoje chegou a oportunidade de utilizar essas ideias aplicadas à teologia. Na igreja também se aprende. Vamos recordar algumas coisas inicialmente. Voltem os olhos só para vocês verem onde nós lemos Salmo 119, onde foi lido. Olha como termina o contexto daqueles salmos, né? E aí começa o nosso grande desafio, né? Do 145, do Salmo 145. Olha como termina o 144. O 144 diz: feliz é o povo a quem assim sucede. Eu tenho sempre dito à igreja que quando acontece isto, ou também aquela outra expressão, depois disto, são duas expressões que vem muito à Bíblia, nos compete fazer logo a seguinte pergunta: o que foi que sucedeu? Para que eu consiga entender o contexto. Feliz o povo a quem assim sucede. O que foi que aconteceu? Para que esse povo seja de fato feliz, contente. E aí ele afirma: sim, é feliz o povo a quem Deus é o Senhor. E aí o Salmo 145 que nós lemos, descreve toda a bondade desse Deus a quem nós dizemos é o meu Senhor. Pelo menos os que aqui estão, né? Ele é o meu Senhor. Então, o Salmo 144 descreve uma série de cuidados de Deus para com o povo. São fatos históricos que vale a pena ser lido para fundamentar o início desta reflexão. Hoje pela manhã, eu sempre procuro fazer na reflexão matinal uma breve introdução do que vou abordar à noite. Pela manhã eu chamava a atenção das assembleias, como era que funcionava a base do que viria a ser a igreja. Eram as assembleias de Israel. E naquelas assembleias havia uma advertência constante pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos líderes, que era para nunca deixar de ler a palavra de Deus, nunca deixar de ler os mandamentos. Me vem à mente que era um período de extrema dificuldade de textos. Esse povo lia um aramaico, uma linguagem arcaica, e eles diziam: é importante ler, leia em voz alta, leia para os filhos, quando eles se levantam, quando eles se deitam, leiam sempre. O que a gente faz na escola se não ler? É o que a gente deve fazer na igreja. Igreja é lugar de leitura. Leitura do texto, o que a gente chama também leitura do que não está escrito. Leitura daquilo que Deus está falando ao teu coração hoje, que não está em lugar nenhum, e Ele está dizendo a você hoje o que Ele quer falar. A Bíblia é o ponto de partida, a revelação fundante, onde Deus fala com a criatura. E dia a dia Ele tem falado a muitos corações, trazendo a eles o que deve fazer, o que deve ser feito. Logo, afastar-se da igreja é abandonar essa leitura textual e essa simbólica do diálogo com Deus. Logo, igreja não é para quem gosta, para quem deixa de gostar. Igreja não está certo nem errado.
A igreja está posta no mundo para fazer a obra de Deus. Se afastar, erra. Se se aproximar, acerta. Esse é o papel da igreja. E o que é a igreja senão nós? Logo, ela se afasta quando nós deixamos de ler. E ela se aproxima quando nós lemos. Daí o versículo da pastoral. Veja o que está dito em Romanos, né? Muito claro isto, né? Amados irmãos, muitos são os papéis atribuídos à igreja. Tomemos como fundamento para essa breve reflexão a orientação paulina aos romanos, em Romanos 14 e 17. Paulo deixa muito claro, indicando a igreja como o lugar onde os fiéis, servos do reino do amor de Deus. Este lugar, esta igreja, aquela e tantas outras, deve ter 3 características básicas conforme esta orientação de Paulo. Ele diz: este lugar identificado pela prática da justiça, pela prática da paz e pela alegria no Espírito. E aí eu chamei a atenção para isso. São todas práticas que nos edificam. Praticar a justiça nos edifica, praticar a paz nos edifica. E eu recortei a última parte. Porém, visando a unidade para a reflexão, desta semana recortamos este versículo, a alegria. Porque, certamente, quando Deus fala no nosso coração, eu estava domingo passado ouvindo o nosso seminarista pregar, e eu já estava pensando que pregaria hoje. E esse texto veio a mim sábado, quando eu estava no Paraná, celebrando os 40 anos daquela escola onde eu fui diretor. E ali me veio uma vontade de agradecer o que foi aquela escola para mim, escola evangélica de Carambeí. E eu peguei esse texto e me veio à mente essa palavra de Paulo: eu aprendi a viver contente. Significa dizer que ele não sabia. Era um homem de uma vida muito benfazeja, um líder romano, tinha tudo a tempo e a hora, era mandar e fazer. E agora o Evangelho traz ele para uma outra realidade. Traz ele para uma realidade de carências, de escassez, de perseguição. Por isso, ele teve que aprender, porque ser alegre estava nas mãos dele. Quem é o inimigo que me traz a tristeza? É aquele grupo de cristãos? Manda matar. Quem me traz tristeza é aquele dali? Elimina. Era assim a vida do Saulo. Aí Saulo se converte. Aí Saulo passa a ler outro livro. Ele passa a ter uma outra escola. E ele passa a aprender novas lições. E a lição que ele nos reserva nesse texto é esta: aprendi a viver contente. Já aprendemos? Nós aprendemos a viver contente numa sociedade cada vez mais, diria, para ser bem ameno, de face fechada, povo que mal se olha, uma sociedade que não se une, uma sociedade que não se respeita. Temos muito mais pessoas desagradadas com a vida do que felizes com a vida. Bate à porta o desejo de morrer para muitos, bate à porta de vingança, de violência. Olha que quadro, o mapa da violência recente no meu país, no nosso país. Caiu a violência em X questão e aumentou em Y questão. E essa que aumentou é contra a mulher. Então você fica sem entender que país com 96% de cristãos identificados estaria aprendendo em suas igrejas. O que estão aprendendo? Que não respeita a obra criada. Mulher não é invenção humana, nem possessão de homem algum. É obra de Deus. Como é que no Brasil aumenta o feminicídio? Que país cristão é esse? O que está aprendendo nessas igrejas? Que eu me refiro aos dados estatísticos do Brasil. Tenho repetido várias vezes, é um país cheio de igreja. Faz as contas aqui ao nosso redor. O que estão aprendendo para ter um comportamento desse? Ou não enfrentar, se não pratica, não corrige. Nunca omitiremos isto, enquanto Deus nos der vida e tempo de pastorear. Não pode imaginar que a violência contra uma pessoa te compete.
qualquer que seja a pessoa, é criatura de Deus Pai, faz parte do seu reino. Me compete honrar, respeitar. Me faz mal, se afaste dela, mas não te compete a vingança. Deus diz, a vingança é comigo. A punição é comigo, vocês não. E Jesus Cristo explicou por quê. Ele diz, porque não tem um só que não tenha pecado. Aprenderam isto. Jesus ensinou isso no cotidiano. Então não tem um humano tão certo que possa ser exatamente o grande justiceiro desta terra. Estamos aprendendo isso em nossas igrejas? Paulo vira a chave da sua vida. O antigo Saulo acabou. Eu não faço mais justiça com as minhas mãos, nem que o governo romano mande. E lendo a história do governo romano recentemente, tem um fato muito interessante. Estudando o Império Greco-Romano, lendo uma passagem, dizia que o Império Romano estava procurando entender o que estava acontecendo. Porque as mulheres cristãs daquela época, que enfrentavam o infanticídio e o aborto, começaram a casar com os romanos. E casavam com comandantes, com generais, e vinha a ordem de Roma. Vai naquela cidade e elimina aquele grupo de cristãos. Eles iam e voltavam com relatório. Não tem cristão lá. Diz que o Império Romano começou a desconfiar que, na medida que esses romanos casavam com as cristãs, elas testemunhavam. E um deles escreveu dizendo assim: como recusar um cristão quando a mulher da minha vida é cristã, cuida bem da minha casa, da minha vida, dos meus filhos, e eu cuido bem dela. Não vou eliminar cristão algum. Olha o que se aprende numa convivência. Que testemunho daquelas mulheres que eram condenadas a matar as filhas. Só podia ter uma filha. Se tivesse duas, a outra não podia mais. Era o Império Greco-Romano se firmando. E aquelas mulheres tinham a coragem de dizer não. Que seja a mesma coragem de hoje para dizer não quando muitas coisas querem roubar a nossa alegria. Esse é o contexto que Paulo escreve. Eu aprendi a viver contente. Que maravilha! Olha só, são dois argumentos que ele apresenta. Fácil, lição muito fácil sair daqui esta noite com isso lembrado. A primeira delas ele diz: eu aprendi a viver contente com a fartura. Maravilha! Para todo mundo isso é muito bom. Mas eu fiz uma barra e coloquei, onde é que ele aprendeu? Porque ele já era um homem farto. Ele já era um homem que tinha de tudo, nada lhe faltava como Saulo. Por que isso agora fez diferença? Porque agora ele não tinha mais nada e nada lhe faltava. Agora não era mais nenhum comandante de tropa. O romano queria lhe pegar também para punir. Os judeus também não lhe aceitavam, não tinha mais nada. Aí ele agora diz: a fartura, eu aprendi a viver contente com ela. Ora, onde ele aprendeu isso? Não tinha Novo Testamento, estava se compondo o Novo Testamento. Ele aprendeu no Antigo Testamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cremos ou não cremos? Qual foi o hino? Crer e observar. Cremos ou não cremos que Ele é o nosso pastor? E que nada nos faltará. Por isso ele afirma: eu aprendi a viver contente, porque eu confio em quem não falha. Eu confio num Deus soberano. Gente, para Paulo passar por isto, está narrado no capítulo 9 de Atos, como isso aconteceu. Vivo eu a dizer isto. Procura saber quando foi o teu caminho de Damasco. Procura saber quando Deus disse ao teu ouvido: levanta-te desta vida de perseguição. Levanta-te. Abre os ouvidos. Deus está a te falar. Para poder ter essa coragem de dizer: perdi todas as benesses do Império Romano, mas eu aprendi a viver com a fartura. E a fartura foi que essa igreja e outras, especificamente essa, fez. Vocês mandaram tanto, ele diz: eu tenho muito, e foi vocês que mandaram. Eu já queria ter agradecido, não tive tempo, estou agradecendo agora. Eu tenho muito. A conduta hoje é: não diz que tem muito, porque senão não vem mais, não é? Ele não teve esse medo, né? Porque não vem da igreja, vem do Deus da igreja. Vem do Senhor que não muda, do Senhor que não me dá para fazer negócios, um Senhor que me dá porque é soberano,
Essa consciência se aprende na igreja, nos testemunhos, no cotidiano, no dia a dia. Foi assim que Paulo começou a aprender. Então, na fartura, você confirma, de fato, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nesse primeiro argumento dele, nós temos uma confirmação da palavra que eu aprendi. Paulo agora vai para as assembleias, tanto dos judeus como das seculares. Ele ia aprender e dividir. Quem não lembra do famoso discurso dele no Areópago, Assembleia Pública? Lá estava aquele homem dizendo das maravilhas que Deus operava na vida dele. Este é o Paulo que aprendeu a viver contente. Diríamos nós, mas na bonança é fácil viver contente. Preste atenção nesse detalhe. Ele não confiava apenas que eram os Filipos que estavam lhe sustentando. A gratidão dele, porque essa fartura era a confirmação de um Deus que diz ao coração dele: eu sou teu pastor, nada te faltará. Ele não disse: eu sou teu pastor, Filipenses vai te suprir. Nem existia Filipenses. Gravemos esta lição. Numa fartura que vem de Deus, quando não há essa convicção, nós queremos guardar a fartura. Estão lembrados da experiência do Israel, do Êxodo, naquela caminhada? Estavam com fome e pediram comida. Aí Deus mandou em abundância. Quem não confia faz o que eles fizeram, recordam? Junta tudo para amanhã. Ué, mas o Deus de hoje não é o de amanhã? Juntaram tudo, fizeram uma multidão. No outro dia, o que aconteceu? Tudo estragado, tudo podre. É tanta lição que a Bíblia nos dá. Hoje se celebra o dia da escola bíblica. Este é o livro que tem que ser estudado, não é decorado, é estudado dia a dia, detalhadamente. Eu aprendeu aqui, eu aprendi a viver contente, na fartura, porque ela vem do Senhor. Então, gratidão é a maior de todas as virtudes, que nós coloquemos na nossa agenda, ser grato, neste caso, pela fartura. E aí ele vai e descreve o outro argumento, que esse, todo mundo diz, isso é uma utopia. Como é que pode? Ele diz, eu aprendi a viver contente aonde? Na escassez. E aí vão lembrar também, né? Paulo passou fome em embarcações, sofreu naufrágios, ficou doente, foi picado, foi acometido de chicotadas. Esse homem padeceu tantas coisas e ninguém foi atrás dos direitos humanos para protegê-lo, lembrando que já havia. Direitos humanos é coisa da modernidade, né? Então, lembremos que nessa situação, Paulo podia fazer o seguinte: bom, já que está dando tudo errado, o sofrimento está grande, eu vou voltar aos passos, e aí eu vou fazer o uso contrário, eu diria o uso negativo daquela passagem. Ele poderia ter dito, eu vou voltar aos passos e vou dizer, general de Roma, imperador, eu quero voltar para a minha função, estou arrependido de seguir esse cristianismo, porque a escassez não tem tamanho, já me atinge o corpo, já sou um homem debilitado, me aceita voltar. Não foi isso que ele fez. Ele aprendeu a viver contente na escassez. Esta é uma lição duríssima. Por quê? Porque ele acabara de dizer que a fartura era do Senhor. Se ele não aprendesse a viver contente com a escassez, ele negava o primeiro argumento. Ele dizia, eu acabei de afirmar que vinha do Senhor, e cadê ele? Que não cuida da minha vida. É fundamental observar esta lição. Na escassez. Na escassez. E ele diz, a ênfase que ele deu, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Então, a experiência era na fartura e a experiência era na escassez. E aí ele faz uma célebre frase que muitos usam, muitas vezes está cheio por aí nos carros. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele te fortalece na escassez, meu filho. Ele não te abandona na escassez. É isso que ele está a dizer. O Deus que me deu a fartura e quem eu disse a plenos pulmões, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na escassez, quem é o teu Senhor? É o meu pastor, e nada me faltará. Agora entra a fé, para poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece.
Ele me fortalece nessa escola, de aprender dia após dia. Nem todos os dias as notas são boas na escola, nem todos os dias temos tanto avanço na escola. A igreja é uma grande escola. Aqui se aprende a viver contente. Que Deus coloque em nossos corações essa concepção dele, de que de fato a escassez ela provoca muito o ser humano, provoca a abandonar a Deus. Lembre-se da história de Jó, por exemplo. Quando ele perdeu tudo, não faltava amigos dele como a gente. Tá, amanhã Deus permita que Deus traga Marcelo à prova, né? Aí o que a gente vai dizer? Pastor, o que você vai me dizer? Eu vou dizer, Marcelo, Deus te abençoe, vai te dar força para vencer. Essa é a luta. Ou a gente tem isso com convicção e apresentamos isso ao mundo que é cheio de alternativas humanas, cheio de saídas de alternativas existenciais que acabam na porta. Não, nesta igreja não tem alternativa imediata. Aqui é fé e esperança. Por quê? Porque o pastor Lindenberg quer assim? Não, é porque está na palavra. Eu não posso sair dela. Na escassez, eu aprendi, eu tive experiência de viver contente na escassez. Como recordo de experiências nessa área. Como ficou marcado em 1982, quando eu estava entregando cesta básica no sertão, numa atividade de extensão universitária, e aquela senhora, lá nos fins da terra, sertão pernambucano, eu e mais um colega com a cesta básica nas costas, já cansado o dia todo de andar naquele calor, chegamos na última casa, graças a Deus vamos entregar, e aquela senhora disse, vocês não podem entregar para a minha vizinha? Vizinha no sertão é 1,5 km. Meu Deus do céu, onde é que é a casa da sua vizinha? O senhor vai aqui nessa vereda. E a vereda foi longe. Aí nós fomos, tá bom, se ela não quer a cesta, nós fomos levar a cesta para a vizinha dela. Entregamos, voltamos, aí o colega disse, mas o que será que aquela mulher tem que não quis a cesta? Vamos entrar, vamos. Entramos na casa dela. Não precisa nem chamar, né? Já leva para a cozinha. Vai tomar água, deu um copo com água, e o que ela tinha? Feijão, farinha, rapadura e café. Eram as 4 coisas que nós vimos. Se tivesse mais, estaria guardado, mas nem armário tinha, está em cima de uma pedra. Olhamos um para o outro, essa é a fartura da mulher. Como é interessante isso. Que coração que sabe viver com a escassez. Poderia ter ficado com a cesta básica. Leva para minha vizinha a 1 quilômetro de distância. A gente que aprende a viver na escassez. De onde vem esse aprendizado? Certamente é isto que se aprende na igreja. Essa escassez pode ser na tua saúde. Essa escassez pode ser no teu desemprego. A escassez pode ser das mais diversas formas. O Senhor é o mesmo. Confia e espera. Confia porque a solução está nas mãos dele. Ele não está fazendo negócio. Ele está plantando em você a esperança. É necessário isto. Na igreja se aprende exatamente assim. Viver contente em toda e qualquer situação. É uma arte de quem cuida da sua espiritualidade. Sabe por quê? Porque o nosso organismo racional, ele nos trai constantemente. Trata da espiritualidade. Coloca isso nas mãos de Deus. É o que sugerimos. Como será que se vive contente sempre? É o 2º parágrafo da pastoral. Na igreja se aprende. O livro sagrado diz que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. A casa, o lugar pronto para o efetivo exercício da vida contente em toda e qualquer situação. Então, por que tantas casas, igrejas, vidas de servos de Deus estão distantes dessa realidade? Por que será? Sugiro essa resposta. Porque há casas de servos sem paz, ambientes sombrios onde impera discórdias? Na igreja você aprende por que isso acontece. E eu dou uma sugestão, também fundamentada na carta de Paulo aos Efésios. Diz assim, isso ocorre porque nós entristecemos, tem um R a mais, o Santo Espírito, Efésios 4, 30 e 31. A consequência é uma casa de amargura, de cólera, de ira, casa interior, e gritaria e blasfêmias,
que fique claro, não se trata da vingança de Deus, mas do fruto próprio da casa habitada, controlada pelo velho homem, aquele que não tem controle, freio à língua, como afirma Tiago em 1,26. É na igreja que se aprende. Quem vive sob o controle do Espírito Santo realiza essa obra magnífica de Provérbios 21, 23. Guarda, maravilhoso, lê isso aí. Exercita a comunhão com a palavra de Deus, vive em oração e unido aos seus irmãos. Portanto, meus amados, vede prudentemente como andais. Procurai compreender como viver contente, proclamando assim o reino de Deus. No mundo das agonias, no mundo das depressões, no mundo das aflições, é possível viver contente. Que Deus coloque isso em nosso coração esta noite. Que vivamos contentes.